Salve, salve, meu povo! Gazeta Esportiva está decolando para mais uma jornada de futebol, informação e opinião. E hoje com essa dupla maravilhosa que está aqui comigo no estúdio, formada por Celso Cardoso e por Thiago Salazar. Salazar. Ainda bem que você faz. Eu fiz a sua dancinha, então viu? não agita aqui não. Salazar. Olha, não, nem faz dancinha hoje, que hoje eu não tô 100%, Tá bem pra não tô daquele jeito hoje. Ah, mas hoje... Tô brincando. Mas hoje você queria, né? Olha, no programa de hoje nós vamos falar sobre o empate do Corinthians contra o Deportivo Cali. Puxa vida, né? Quer entender algumas opções do Vitor Pereira no time? Aqui você vai entender. Já o Palmeiras tem boa notícia para a sequência do campeonato. Ah, e tem também os jogos de hoje da Copa Sul-Americana. O São Paulo vai pegar o Everton e você vai saber a escalação oficial aqui com a gente. O Santos encara a Universidade Católica do Equador e tem ainda informações quentes do Jorge Jesus, gente. Esse assunto vai render aqui. Então, fiquem com a gente, nós voltamos depois dessas dicas. Olha, gente, não é fácil, mas a gente está de volta e começamos o programa com um assunto quente. Jorge Jesus deu entrevista ao blog do Renato Maurício Prado e deixou as portas escancaradas para retornar para o Flamengo. Olha só o que ele falou: quero voltar sim, mas não depende só de mim. Posso esperar até pelo menos o dia 20. Depois disso, tenho que decidir minha vida. E tem mais do Jorge Jesus. Ele ainda opinou qual é o melhor treinador português no futebol brasileiro. Olha lá, a resposta dele foi a seguinte, abre aspas: Vitor Pereira é o melhor, basta ver os resultados dele em Portugal. Esse sabe fazer uma equipe jogar ofensivamente e marcar pressão. Talvez tenha problemas com o elenco que tem, mas é muito bom treinador. Sobre o Abel Ferreira, o Jorge Jesus disse o seguinte, falou de todo mundo, hein? No início, apesar dos títulos, não gostava muito da maneira do Abel jogar, quase sempre reativo, mais preocupado em não sofrer gols do que em marcá-los. Mas ele tem evoluído. O Palmeiras hoje é um time muito mais criativo e passou a ser ofensivo. Joga o melhor futebol do Brasil. E é claro que a gente levou esse assunto levantado pelo Jorge Jesus para a nossa enquete do dia. Qual é o melhor treinador português do futebol brasileiro? É o Abel Ferreira? É o Luiz Castro? Ele não falou do Luiz Castro? Não, né? Não Ele falou. só falou que o melhor é o Vitor O Pereira. Paulo Souza é o Vitor Pereira? Qual dos quatro aí? Entre lá no site gazetesportiva.com e deixe seu voto. Para mim, o Vitor Pereira, pelo currículo, eu acho que seria o Vitor Pereira. Mas, pelo que tem mostrado aqui, pelo Palmeiras, eu fico com o Abel Ferreira. E você, Celso? Não, eu fico com o Vitor Pereira. Acho que nesse quesito ele acerta. Você tem que comparar currículo. O Abel chegou aqui sem nenhum título. Sim. Sem nenhuma história vencedora. Estava Sim. no PAOK da Grécia, enfim. O Vitor não. O Vitor chega credenciado com títulos, com nome feito, com passagens em mercados importantes da Europa. Portanto, não está comparando aqui o trabalho do Vitor no Brasil e do Abel no Brasil. Está se comparando história. Então, o Abel já é vitorioso no Palmeiras, o que não significa que ele seja melhor que o Vitor Pereira, que acabou de chegar. Então, nesse quesito, eu estou com o Jorge Jesus. Só lamento essa história dele que se colocar à disposição do Flamengo. No dia 20, até o dia 20, gente. Tendo um técnico, a mesma coisa, sabe? Tem dois, um apresentador aqui, de repente vem alguém, olha, eu voltaria para o Gazeta Esportiva. Até o dia 20. Até o dia 20 estou por aqui, então resolve a vida da Michelle lá. Não, resolve a vida do Celso. Já pensou? Pô, vem me dar eu de exemplo, Entendeu? resolve a tua vida, pô. É verdade, deselegante, vai. Aqui ou lá é a mesma coisa. E só para verdade. contextualizar, quando ele diz ali a sonora que a Michelle leu, quando ele diz pode ter problema com o elenco, ele está se referindo a um elenco um pouco mais envelhecido. Que tem Pode ter maior um probleminha dificuldade com um elenco um pouquinho intensidade, mais envelhecido isso. por causa da intensidade, foi isso que ele quis dizer. Eu estou com o Celso, inclusive o nosso diretor, o Fini, é testemunha, eu falo desde a chegada do Vitor Pereira que ele é o melhor técnico português no Brasil, porque a discussão é quem é o melhor técnico desses quatro. Não é o melhor momento. técnico no Brasil. Não é o quem é neste melhor no momento. Até porque seria injusto comparar com o Abel com o Vitor, porque o Abel está... São 2 anos São contra 2 2 anos meses. contra 2 meses, não dá para comparar. Então, assim, agora, técnico... E eu também acho injusto com o Abel, porque esse currículo todo que o Vitor tem de vantagem
também tem a ver com os 10 anos de diferença. O Vitor Pereira é 10 anos mais velho. Ele construiu uma carreira que o Abel pode construir, até melhor, mas ainda não deu tempo. O Abel treinou Braga, o Paok, foi mal no Paok, veio para o Palmeiras e está fazendo uma história brilhante. O Vitor já não, já rodou mais, foi para a Europa, foi para a Ásia, conseguiu grandes títulos. E eu, além de tudo isso, né, currículo, pegar só o currículo, o do Vitor já é melhor, mas além de tudo isso, eu gosto mais, mas aí é opinião, é pessoal. Das ideias de jogo. As ideias de jogo do Vitor, né, são ideias que são mais o meu gosto. Eu gosto mais das ideias de jogo do Vitor. O Abel, nesta temporada, está me agradando bastante. Demorou um ano, mas agora sim eu vejo o Palmeiras com um tipo de jogo, um padrão, um estilo que me agrada. Não era assim até o final de 2021. Outra coisa, não, é pra gente falar agora? Pode ser? Eu não sei se é agora. Ou deixamos para depois? É agora, Fini, que é para falar o quê? Porque o empresário do Paulo Souza, que também é o mesmo do Abel, emitiu uma nota de repúdio ao que fez o Jorge Jesus, né? Furando, usando o termo mais popular, tentando furar o olho ali do Paulo Souza. Elegante. Em vez daquela outra palavra. Isso acontece muito no futebol. É que ele expôs de uma maneira jamais vista, extremamente esdrúxula, né, incabível. Mas isso já acontece no futebol. E eu dou um exemplo assim de experiência. Eu já soube de um dirigente que um técnico estava assim sendo contratado, enquanto o outro estava dando treino. E eu estava no CT nesse momento. Este técnico, foi no Corinthians! Não, eu já cobri São Paulo, Santos, mas Corinthians. Mas foi no Corinthians, eu tenho certeza. Não tem. Quando esse técnico dando treino está saindo, eu chamei em off, na placa de publicidade ali, e falei, fulano... Você está acertando? Você está sabendo disso, isso? Não. Ué, não. Estou normal aqui. Normal, ninguém falou com você? Não, ninguém falou comigo. E eu já tinha resposta de dirigente no meu celular. Ou seja... Não pensem vocês que o que o Jorge Jesus fez é uma novidade. Mas ainda assim, pode ter sido o clube que foi atrás dele. Sim. Né? Aí no caso não, é o cara se oferecendo como pro se lugar ofereceu ao Corinthians. Exato. Ele se ofereceu ao Corinthians, isso eu vi, viu? Prova. Eu tenho, então, eu li aí, a mensagem. E você viu o que ele falou? O Jorge Jesus que se ofereceu ao Corinthians. E você viu o que ele falou para o Renato Maurício Prado sobre isso? Não, eu então, recebi outras propostas. Mas não iria para um outro clube, senão o Flamengo. Mentira. Então, senão o Flamengo, porque eu também já tive um desgaste grande trocando o Sporting pelo Benfica. Isso eu digo que é mentira porque eu li, Celso. Eu li. Ele entrou em contato com o Corinthians. E aí a nota do Hugo Cajuda. A falta de vergonha sai à rua. Sem surpresa, assistimos a mais um momento deplorável de alguém que só estando perturbado e desesperado pode revelar tamanha falta de ética, falta de respeito e falta de profissionalismo. Apesar do seu largo histórico, a referida pessoa consegue subir muitos patamares em mais um episódio vergonhoso, entre outras coisas. E tem uma questão aí que eu quero chamar a atenção. Vai falar mais? O Jorge... Posso continuar? Vamos continuar. Vai ler tudo? Não, então cada um lê uma... Eu vou ler. Esta é a continuidade... Picantes, eu acho interessante. Esta é a continuidade do eu, sempre a sobrepor-se ao nós. Do uso da pandemia, um tema tão grave para justificar desastres, como o que aconteceu no Benfica, ou como justifica para abandonar o Flamengo poucos dias após renovar e num momento delicado para o clube. As explicações e as desculpas deveriam ser dadas aos benfiquistas por terem visto ser gastos 150 milhões de euros para conquistarem 0 títulos. A referida pessoa revela total ausência de sentimentos para com a instituição Flamengo, ao contrário do que apregoa, porque a tentativa de desestabilizar um clube amigo dessa forma é inaceitável. Tem total razão. É um ataque nunca antes visto a colegas de profissão e compatriotas. Isso é verdade. Mas, mais do que isso, é um ataque à classe dos treinadores profissionais de futebol, um ataque à ética e à dignidade. Agradecemos os muitos contatos de treinadores e outros profissionais do mundo do futebol, em especial dos que trabalham no Brasil e que nos têm procurado para manifestar o total repúdio para com essa situação com a qual não concordam. Deveria ser obrigação pessoas com esta notoriedade terem comportamentos exemplares, passando mensagens positivas ao mundo, em vez daquilo a que estamos assistindo. Assinado Hugo Cajuda. E isso não vale só para o futebol. O que o Jorge Jesus fez é incabível em qualquer situação. Aqui, na nossa, na escola dos nossos filhos, isso não existe. Agora, a gente tem que também tentar entender o que aconteceu. Isso aí era uma reunião que tinham 10 pessoas
na casa do Kleber Leite, ex-presidente do Flamengo. O Kleber Leite é um ex-presidente que é oposição à atual diretoria do Flamengo. Então, essa intenção de conturbar o ambiente também tem política no meio. A intenção do Jorge Jesus não é ir para o Flamengo, é assumir a seleção brasileira. Então fica quieto. Está muito claro, ele vai ter inclusive uma segunda reunião agora com a CBF. Há essa intenção, inclusive intermediada pelo Kleber Leite, E ele que é falou muito sobre próximo isso da também. CBF. Nossa, Ele e por que ele adoraria. fez isso com o Flamengo? Então, aí é que tá. É politicagem. Tem muita gente achando que ele quer assumir o Flamengo. Não caiam nessa. Isso é pura politicagem. O Jorge Jesus perdeu a mão ao abraçar a ideia do Kleber Leite, que ele sim está envolvido na política do Flamengo. Então, assim, tem muita coisa envolvida por trás disso. Não é só um ato individual do Jorge Jesus, como que se quem quisesse, por amor próprio, voltar ao Flamengo. É Salazar, muito além disso. Mas me perdoa. Não há nada. Não há nada que Mas justifique. não há absolutamente nada que... Porque as palavras foram do Jorge Jesus. Sim. Eu nem acho legal ele ir para a seleção brasileira com esse perfil. Exato, livre, imagina, Deus porque me livre. você Sair vê, do Tite, você vê que o cara é competente, isso não se questiona, o trabalho que ele fez no Flamengo foi um trabalho que demonstra Imagina o muita Tite competência, vendo isso. mas o comportamento, a postura ética não está à altura da competência. Não. Então, será que vale a pena você ter alguém antiético e competente à frente de um cargo E ele como já tinha seleção deixado brasileira? isso claro pelo Flamengo quando ele desrespeitou uma jornalista só porque ela era mulher. Ele desrespeitou ela na coletiva, achando que ela não entendia como ele porque ela era mulher. Ele deixou isso muito claro na coletiva. Nossa. E tem o segundo ponto, como ele saiu do Flamengo. Sim. Ele negocia com o Benfica sem comunicar ninguém e simplesmente, em cima da hora, no meio da temporada, abandona o time do Flamengo e leva toda a comissão técnica dele. Então, ética, profissionalismo e caráter não andam muito ao lado do Jorge Jesus. Então tem que ficar de olho bem aberto e não colocá-lo na seleção brasileira, por favor, né? Rapaz, Cogitar o Guardiola, você já pensou? Aí sim, né? Aí sim. Não, o Guardiola, Aí ou qualquer sim, um dos né? nossos... Agora, aqui do Jorge Brasil, Jesus é tudo bem. brincadeira. A gente já falou aqui ontem que o Real Madrid eliminou o Manchester City da Liga dos Campeões em um jogo histórico, né? A partida chamou tanto atenção que até mesmo o Rei Pelé se pronunciou sobre o assunto. O ídolo postou nas redes sociais uma mensagem parabenizando o ex-santista Rodrigo. Rodrigo, que fala? É Rodrigo? Rodrigo com É isso. Rodrigo, mas com Rodrigo. Y, né? Que marcou 2 gols na vitória por 3-1 do Real sobre o City. Tá com moral o garoto depois da grande atuação de ontem, né? Tem que estar Muito mesmo. legal. E o Pelé tem que estar orgulhoso. É fruto da vila. Né? Quer dizer, então, e o Rodrigo... E é curioso quando você vê um jogador brilhando assim. Eu me lembro muito bem dele quando surgiu no Santos e estava desenhado ali o futuro dele brilhante. Tava? Tava Eu tô procurando, não, filho, eu tô procurando aqui. O Brasil é o país que mais marcou gols, jogadores brasileiros, né? A nacionalidade que mais marcou gols na Champions League. Os brasileiros. Os brasileiros na história. Segundo é a França, mas ninguém marcou mais gols, né? Nenhum jogador de outro país. Nós somando vamos ganhar a todos Copa. Os brasileiros na Champions League brigando bonito. Deixa eu só falar uma coisa, o Triste diretor... pelo Guardiola, né? O Guardiola, ele dá Eu muito fico azar em Champions League. triste, É velho. inacreditável. O nosso diretor falou que porque os dois aqui votaram no Vitor Pereira como o melhor treinador português que está no Brasil. O nosso doeu. diretor falou que discorda. Por Doeu. que você... vá. Por que, Fini? Porque é palmeirense. Você acha que é o Abel, Que né? isso? O Abel Ferreira tem um início de carreira brilhante, estupefante, estonteante, Como o próprio arrasador, Fini então ele disse, fica com o Abel. como o próprio Fini disse, lá na frente ele pode ser maior que o Vitor Pereira? Pode. Pode. Hoje ainda Hoje não é. não. Fini, você tem direito de vir aqui, larga a nave aí, vem aqui contestar. Bora lá para a Academia de Futebol conversar com Alexandre Silvestre. Silvestre, nossa camisa do Palmeiras, Silvestre. Tem notícia, Silvestre, pelo amor de Deus. Estão assinando a camisa do nosso chefe, Silvestre. Já tem a assinatura do Daverson e está na mão de um amigo aqui dentro, capaz de amanhã eu ter alguma notícia a esse respeito, Michele. Me permita, Michele, colocar o meu dedo nessa discussão aí do melhor técnico português. Eu me associo ao diretor Fini, porque dizer que o Vitor Pereira é mais técnico que o Abel, mas pode colocar inclusive ao longo dos tempos. O Abel em poucos meses conquistou títulos de muito mais expressão, na minha modesta opinião. O currículo do Abel hoje, em poucos meses, é muito mais pesado do que o do Vitor Pereira.
E o Palmeiras, na mão do Abel, só tá melhorando. Já faz mais de ano que ele tá conduzindo o time aqui e melhorando, deve conquistar mais coisas. O momento é muito bom, tanto que notícia ruim de ontem vira notícia boa hoje. O Gabriel Veron, que foi titular na vitória contra o Petroleiro, se machucou no finzinho do jogo fora de casa pela Libertadores. Uma fisgada na coxa, Michele. Passou por exame de imagem, não foi constatada lesão muscular e sim edema, o que é muito mais simples de resolver. Acredito até que o Gabriel Veron será poupado, preservado pelo Abel Ferreira no jogo de domingo contra o Fluminense, a volta do Palmeiras ao Allianz Parque, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras precisando recuperar pontos aí, não tá bem na tabela não, começou dando umas trupicadas, mas acabou ganhando na última rodada do Corinthians, então eu acredito que o Gabriel Veron vai ficar de molho, e aí a chance pro Gustavo Scarpa reconquistar a posição. O Scarpa, no último jogo do Palmeiras pela Libertadores, ficou no banco, entrou na vaga do Veiga, ou seja, entrou no meio campo, jogando mais por dentro. E no jogo anterior, foi titular quando o Abel mandou a campo uma equipe alternativa pela Copa do Brasil em Barueri, na vitória suada sobre a Juazeirense. Naquele jogo, o Scarpa de novo atuou pelo meio, por dentro. Então pode ser que o Scarpa no jogo contra o Fluminense retorne à posição onde ele deu mais certo nos últimos tempos, jogando pelo lado, pela ponta esquerda, mas aí tem treino amanhã, tem treino depois no sábado, o jogo é só no domingo, não vamos dar escalação adiantada não, até porque o Abel fica naquele dilema, né, poupa quem, tem jogo na semana que vem de novo valendo a vaga na Copa do Brasil, tem o Fluminense, depois tem o Bragantino no outro domingo, então são muitos jogos acumulados e não dá pra gente cravar a escalação, nem tem porquê. O Palmeiras ainda treinará na academia amanhã e também no sábado para o jogo de domingo, a volta do Verdão para casa diante do Fluminense. Daqui a pouquinho eu volto com a escalação do São Paulo. Vou pular o muro para dar a escalação do São Paulo que joga a Copa Sul-Americana, Libertadores nada. Isso aí foi num passado, né? E tem mais notícias do Palmeiras ainda no Gazeta Esportiva para vocês. Boas! Eu ia falar Celso Cardoso. O Abel ganhou 2 Libertadores, é verdade, uma Tá. Copa do Brasil, um Campeonato Paulista e uma Recopa. Né? Recopa, enfim. Vocês estão desmerecendo. não, Recopa, em desmerecendo. nenhum país. A Recopa eu acho uma besteira. Vitor Pereira, 2 vezes campeão português e com Porto. Uma vez campeão da Grécia. São 3 títulos Bom, a nacionais. Grécia só tem 2 times também, vai. 3 títulos nacionais. Ganhou a Taça da Grécia, que é o equivalente Aí à Copa do Brasil na Grécia. É a Recopa, vai. Não é. Com a Copa do Vai Brasil. na Grécia, né, gente? Uma Vai. vez campeão na China, então são 4 Aí títulos China também nacionais. não conta, né, gente? Mas ele é muito Como mais não? rodado, você entende? Vai, Ele já- continua os títulos, vai. Mas fala aqui, uma vencedor da Supercopa da China. China. E 2 vezes campeão da Supertaça de Portugal. É só Aí, pra- Gente, desculpa, o Abel é muito Não melhor. é só para entender o seguinte, o Vitor Pereira, ele é um técnico com nome tão mais pesado que por isso que ele rodou o mundo, ele foi substituir o Vilas Boas, sabe? Então assim, quando o Vilas Boas foi para a tá. China e tiraram ele de lá, levaram também o Vitor para substituir um grande técnico que depois foi para a Premier League, um nome é de mais peso e para mim, o que ele faz com os times dele me agrada mais. Repito, ele está 2 meses no Corinthians. A gente vê o Corinthians hoje agredindo, até fora de casa, com o time reserva. E no meio do jogo, por exemplo, ele muda o sistema para 3-4-3, o time melhora. Perdeu pro Palmeiras do Abel, tá? O Abel está Só há pra te 2 deixar anos. E lembrando. agora a gente está vendo o time realmente jogar bem. O que a gente viu até pouco tempo atrás era um time muito Ou ganhar a disciplinado, Copa da China, campeão, a mesma coisa que mas ganhar. jogando como o Carille, como o Tite lá no Para. início de 2000, assim, nenhum Libertadores tipo de é muito mais legado. difícil do que a Eu acho que Copa a da chance do China. Vitor deixar um legado, como o Jorge Jesus deixou, é muito maior do que a do Abel, por exemplo. Vamos aguardar, o tempo dirá. Eu É isso, torço para é o que a que- gente falou, eu torço- o tempo dirá, não eu agora. Torço pra Agora que, não. eu gosto do Vitor Pereira, eu gosto do jeito dele, eu gosto da clareza que ele fala, parece ser bom caráter e tal, mas não sei. Em termos de currículo, acho que o do Abel é melhor. Não. Corinthians ganhou a Copa da China, ganhou a Copa do para. Ganhou tudo em quase todo lugar do mundo que ele foi. China, Grécia, Não é tudo, tirando então. Por Portugal. que será que o cara rodou tanto? Corinthians e Deportivo Cali desperdiçaram pênaltis ontem e ficaram só no empate pela Copa Libertadores. Vamos ver como que foi esse jogo. Os goleiros e a falta de pontaria foram os destaques do empate sem gols entre Deportivo Cali e Corinthians. Cássio pegou essa aí. De Amores salvou o chute a queima-roupa de Mosquito. O atacante do Corinthians desperdiçou também essa daí, dentro da área.
E quando os colombianos finalmente acertaram a pontaria, Fábio Santos impediu a bola na rede. No segundo tempo, o goleiro da casa fez esse milagre na cabeçada do Jô. Já Cássio pegou uma, cometeu pênalti no lance seguinte, mas adivinha, defendeu a cobrança. O Timão também teve uma penalidade, sofrida por Júnior Moraes. Mas Fábio Santos, que não perdia um pênalti há 8 anos, mandou por cima do gol. Final, Deportivo Cali 0, Corinthians 0. Tinha que ter feito esse gol, Fábio Santos, né? Pela madrugada, fala, 24 Celso. pênaltis batidos pelo Corinthians, perdeu esse. Justo esse, era tão importante Ou ter 22, ganhado esse acho jogo. que 22, 24. 24. Com o de ontem, 24. Enfim, errou 2. Acontece. Mas você achou bom o Corinthians, a performance do Corinthians achei contra bom o fraco e time? o resultado também foi bom. Foi ótimo? Foi. Foi péssimo. Não, Celso. o resultado coisa, foi o bom, a resultado foi sensação foi frustrante. É, sensação de quem deixou Vocês de ganhar. falaram o ontem que não podia empatar, que corre Não, risco. pelo Não, contrário. não, O poderia empate empatar. era... Tanto que... Por que eu estou dizendo que o resultado foi bom? O Corinthians está a uma vitória da classificação. Tem o Boca na Argentina e o Always Red aqui. Ou a 2 em Itaquera. empates. Com mais 2 empates, o Corinthians classifica. Mas, Fácil, só tem que ganhar do Boca só na Argentina. Não, só ganhar do Always Red aqui. Putz, então, ganhou já do Always Red? O que aconteceu da última vez com o Always Não, Red? mas foi na Bolívia, na altitude. Eu acho que a questão é o seguinte, o lado positivo é, o Corinthians hoje é um time destemido, preparado, que encara seus adversários, independente do campo que esteja, independente do campeonato, assim como isso vale muito para o rodízio, a gente viu uma dupla de ataque, os dois pontas, foi uma dupla contra o Palmeiras, foi uma dupla contra o Boca e foi outra dupla agora contra o Cali. Então você vê que realmente não é aquele rodíziozinho de joga esse, se não joga aquele. Não, joga todo mundo. O Roger Guedes... Então, é isso que eu ia falar. Vou que tem esperar que abrir o olho. Vou esperar o Garrafa. Vamos falar mais disso, chama Osmar Garrafa. O Roger Guedes merece um comentário à parte. Então, Agora, rapidinho, deixa eu o Garrafa nunca falar, vi, que senão eu não lembro de outra partida do Corinthians que o Corinthians perdeu tanto gol. Você lembra, Celso? Não. Eu não lembro de um jogo do Corinthians, o Corinthians perder tanto gol, e eu acho que essa reação aí do Vitor Pereira diz tudo sobre o que foi o jogo. Treina mais, chute ao gol. Osmar Garrafa, agora é com você, meu querido, direto do Parque São Jorge. Boa noite. Garrafa, o que o Vitor Pereira falou sobre o jogo lá na Colômbia? Boa noite, Michele. Boa noite a todos. Estamos aqui no Parque São Jorge. A delegação do Corinthians está em viagem para o Brasil. Daqui a pouco desembarca no aeroporto de Guarulhos, já pensando no Bragantino. Claro que a vitória de ontem, como bem disse o Celso Salazar aí, em termos de resultado, foi um resultado bom para o Corinthians, porque o Corinthians agora joga por uma vitória simples em casa, não é? Com Always Ready, para fazer 3 pontos e disputa a liderança do grupo com o Boca nessa rodada, partindo do princípio que vai vencer o seu último jogo na fase de grupos. O Corinthians, com um empate na Argentina, na Bombonera, e uma vitória em casa, fica em primeiro lugar no grupo e aí foge muito provavelmente de um favorito nas oitavas de final. Quem ficar em segundo dos grupos corre o risco, e é muito quase certeza, de enfrentar um favorito já nas oitavas. Então o Corinthians, em termos de classificação, está bem encaminhado, tendo em vista que deve ganhar, a tendência que ganhe do Always Red jogando na Arena Itaquera, e aí o objetivo fica ser líder do grupo. Para isso, vence em Itaquera e pelo menos um empate contra o Boca. O Corinthians não depende de ninguém para ficar em primeiro lugar do grupo. E ontem, o Vitor Pereira ficou com a sensação de que o Corinthians poderia ter voltado de lá com a vitória. Vamos acompanhar. Na minha opinião, fizemos um jogo de qualidade, um jogo consistente. Não me recordo do Cali ter criado nenhuma situação jogada de qualidade. Criaram-nos problemas, evidentemente, porque são uma equipa física, uma equipa forte, e que acabaram por ter um penalti a favor. Para ser honesto, para falar com nós hoje podíamos, de facto, sair daqui com os 3 pontos, merecíamos ter saído daqui com os 3 pontos. Para mim, fomos a melhor equipa em campo. Fomos a equipa que criou situações mais do que suficientes para vencer. Portanto, não perder não foi mal, mas eu tenho a sensação que perdemos 2 pontos. Bom, Michele, tá aí o Vitor Pereira lamentando o fato do Corinthians não ter vencido, somaria 2 pontos a mais do que somou ontem, e na volta
eu venho para falar de um jogador muito elogiado pelo técnico do Corinthians e sobre o Roger Guedes, até que o Celso comentou aí, quer falar a respeito. Daqui a pouquinho eu falo sobre o Roger Guedes, Michele. Beleza, Osmar Garrafa, daqui a pouquinho você fala. E aí, Então Celso? a gente deixa para falar sobre o Roger Guedes daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, segura a ansiedade. Mas o Corinthians, ele fez o que estava nos planos. O Vitor Pereira, eu acho que ele foi feliz quando... Ele foi questionado, na verdade, quando ganhou 1 ponto ou perdeu 2. E perdeu 2. O Corinthians criou oportunidades, perdeu O Corinthians poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. Poderia ter, exato, No primeiro tempo. Mas me chama a atenção justamente a performance do Corinthians. E detalhe, de novo, muitos questionam o rodízio. É tão comum você ver... Ainda tem quem questione? Tem. Porque, assim, óbvio que acho que tem. não está muito claro que está certo e esse é o caminho. Tem muita gente e não que tem defende como que não fazer isso. Tem muita gente que defende que tem que ficar repetindo o mesmo time, essa coisa toda. Aliás, esse tema vai estar no Mano a Mano domingo no Mesa Redonda, hein? Pois é, já está claro quem defende o rodízio. Né? Eu Porque defendo o rodízio de pizza, de Então, churrasco. porque eu entendo que quando você tem essa possibilidade de você colocar outros jogadores que fazem parte do grupo, primeiro, você motiva quem está na reserva. Sim. Segundo, você dá confiança para esse cara para quando precisar entrar e saber o que vai fazer. Sabe? E o Corinthians vem demonstrando, e se você pegar as formações, ele está variando, às vezes, 3 jogadores. Às vezes ele escala o Mantuan, às vezes escala o Adson, às vezes escala o Mosquito. Sem contar que ele consegue usar todo mundo em praticamente todos os deixa jogos, porque todo você não mundo esgota motivado. Porque você não desgasta o cara nos 90 minutos, você não precisa deixar ele os 90 minutos em campo. Se você entendendo o que... E o Abel está fazendo isso no Palmeiras e com muita felicidade também. Sim. Você entendendo E o Rogério está está fazendo no São Paulo, Bustos no Santos, é isso mesmo. Agora eu quero destacar algumas coisas. Ontem o Fagner se machucou, né? Passou por exames, a gente ainda não tem qual é o diagnóstico do Fagner. E o Vitor Pereira trouxe o Piton para a lateral direita. Na hora, ninguém entendeu ou concordou muito, ficou uma sensação. E o Piton foi muito bem, se mostrou um baita acerto de escolha do Vitor Pereira, que no segundo tempo muda o time para 3-4-3 e o time aí melhora. Com 3 zagueiros o time está melhorando. Melhora e vai para cima do Cali. Enfim, o Vitor Pereira, ele vai se mostrando um grande técnico em muito pouco tempo, criando cada vez mais confiança e conhecimento para trabalhar esse time do Corinthians. Jô e Cássio, para mim, merece alguns destaques, porque o que o Vitor Pereira, depois da chegada dele, o que esses dois melhoraram... Recuperou tá bem o escrito. Jô também. Tá pensando que o Garrafa foi embora? Nananina, não. Volta aqui, Garrafa. Tem um jogador que tá ganhando confiança com o Vitor Pereira. Quem é, Garrafa? Conta pra gente. Muita confiança. Tem sido titular de forma constante, não é? É o Jô. O Vitor Pereira vai falar já sobre o Jô. E o próprio Jô vai falar a respeito da sua performance. Melhorou muito, né? O Jô, em determinado momento, foi cobrado, daquela vez que deu aquela subida no aniversário, pelo técnico Vitor Pereira. Deu um ultimato a ele. O jogador parece que ouviu e vem dando resultado dentro de campo. Antes do Vitor Pereira e do Jô falarem aqui no Gazeta Esportiva, a gente vai tocar no assunto Roger Guedes. O Salazar mostrou essa semana, numa reportagem, todos os lados dessa questão. O Roger Guedes parece que está querendo ganhar a condição de titular no grito e jogar aonde ele gosta de jogar, que é pelo lado esquerdo aberto, né? Foram declarações dadas de parte a parte durante essa semana e os últimos dias do Vitor Pereira e do Roger Guedes, e aí o português ontem mostrou que ninguém no Corinthians vai conquistar vaga de titular no grito, vai ter que ser por desempenho, vai ter que ajudar a marcar, vai ter que ser útil para o coletivo e não para o individual. Então o fato do Roger Guedes não ter entrado na partida ontem, né? Até com os principais jogadores, entre aspas, chamados de titular, ou as estrelas no banco, o Roger Guedes também ficou no banco, e quando esses jogadores entraram, o Roger Guedes também não entrou, foi um recado muito claro, muito claro para o Roger Guedes. Eu entendi dessa forma. E sobre o Jô foi inclusive levado pela assessoria de imprensa à coletiva ao lado do técnico Vitor Pereira pelo bom momento, né? Pelo crescimento, pelo desempenho, o treinador elogiou o jogador. Vamos acompanhar. E já agora aproveito de estar aqui o João para lhe dar os parabéns, porque para mim fez um jogo fantástico. Eu primeiramente agradecer o Mister, né, pelo elogio. Eu acredito que hoje sim eu me sinto de uma forma muito boa. Exatamente há quase 2 meses atrás, quando ele chegou, ele brincou comigo, falou que se eu perdesse alguns quilos ele pagaria um jantar para mim, né? Isso não é questão de aposta ou não, é questão de acreditar num trabalho bom, né? Então agradeço o respaldo que não só ele como o Corinthians me dá, então me sinto muito feliz por estar todo dia
indo trabalhar e fazendo o meu melhor. Então eu me sinto muito bem, apto a fazer melhor, tenho jogado, tenho melhorado, tenho crescido de produção e é daqui para frente continuar com a cabeça boa para poder ajudar cada vez mais o Corinthians. Tá aí, Michele, enquanto o Roger Guedes não ouve muito o português, o Jô parece que deu atenção ao Portuga, tá ganhando oportunidade, emagreceu, tá correspondendo e é uma das principais peças hoje do time corintiano. Na minha próxima participação, eu volto para falar sobre esse rodízio, apimentar um pouco mais essa discussão aí do Salazar e do Celso com você no estúdio e também para falar do Fagner, porque no próximo domingo tem jogo valendo a liderança do campeonato, Corinthians e Bragantino, lá em Bragança Paulista, Mi. Beleza, Garrafa, então daqui a pouquinho você fala desses temas aí. Aí se você emagrece, ele paga um jantar. Sacanagem, né? Fez tanto para emagrecer, mas aí um jantar pode, com salada, mas aí, né? Só se for. Sim, mas eu acho a questão é só uma brincadeira, mas mostra respeito ao Jô. Mostra que ele conhece a capacidade do Jô. Né? Exato, teve questão de disciplina, o Salazar pode até falar melhor sobre isso. Jô sumiu. De perto, mas aí está uma maneira de você ganhar o jogador. E me parece muito claro, e o Jô tem uma experiência internacional, jogou na Premier League, jogou, sabe, na Europa. E o Roger Guedes, ele está desperdiçando uma chance de ouro. Porque ele tem bola também. Porque ele mas só que é mimado. E aí, ele me lembra muito o Gabigol nesse sentido. Só que o Gabigol ainda bateu na Europa e voltou. O Roger Guedes sequer bateu lá. Então, onde, queira ou não, estão os melhores jogadores. Não, ele se destacou no Palmeiras, jogou no Atlético Mineiro, na China e voltou. Tá. Se ele tiver um pouquinho de humildade, se ele tiver um pouquinho de fazer o que o Cássio está fazendo, o que o Jô está fazendo, de buscar uma evolução, ele tende a crescer muito, muito com o Vitor Pereira, assim como o Dudu cresceu com o Abel Ferreira, como o Rony cresceu com o Abel Ferreira, como o Marcos Rocha cresceu com o Abel Ferreira, o Cássio está crescendo com o Abel Ferreira e o Jô está crescendo com o Abel Ferreira. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu concordo plenamente. Eu não tenho nenhuma dúvida que se o Roger Guedes tivesse essa consciência, ele ia ser fundamental para esse time do Corinthians. Ele ia ser muito importante para esse time do Corinthians. Com a bola nos pés, ele é bom. Exatamente. Sem a bola é um desastre. Exatamente. Está muito claro, já tenho falado isso aqui, tenho sido até repetitivo, está muito claro por que o Roger Guedes tem sido preterido. Roger Guedes é um grande jogador próximo da área com a bola nos pés. Fora isso, o que existe é uma ausência de compromisso com a equipe. Ele não dentro volta, de campo. não ajuda, é isso? Ele só engana na corridinha na volta, ele não ajuda, ele não se movimenta muitas vezes como deveria. Não foi uma, não foi duas, nem três que o Vitor Pereira falou. Disse que falou com ele. O Vitor Pereira disse que ele é o jogador com quem mais conversou deste elenco. Isso aí. E na coletiva já disse, se ele continuar pensando mais nele do que na equipe... Mas o Jô pensa na equipe? O Jô, o que o Jô está jogando, o Corinthians voltou a ter um grande centroavante. Para mim é oficial. A melhora do Jô, para mim é oficial. O Corinthians tinha ausência de um centroavante, mesmo com o Jô no elenco. Isso não acontece mais. O Corinthians hoje tem de novo um grande centroavante. Boa, Jô! Tô feliz, Jô. E ainda agrava a situação do Roger Guedes as declarações pós-jogo, que não contribuem em nada e só queima o filme. O que ele falou mesmo? Primeiro ele falou, provei para o técnico que eu jogo dali e ali eu dou conta do recado. Antes disso, ele disse que poderia jogar na referência. Mas não é minha posição, depois, sabe? Vai mudando o discurso. Depois questionou que só fica sabendo que vai jogar no dia, que não dá para avisar a família, blá, 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 que não dá para concentrar. Só ele, né? Os outros não, né? Os outros 32 do elenco. Bom, ainda falando sobre o grupo do Corinthians, teve polêmica ontem no outro jogo da chave. O Always Red perdeu em casa por 1-0 para o Boca Juniors e acusou o rival de dar presentes para a arbitragem da partida. A polícia chegou a ir ao vestiário da arbitragem no estádio em La Paz e apreendeu sacolas personalizadas do clube argentino com camisas. Um representante do Boca afirmou depois que se tratava de uma cortesia, mas o caso deixou jogadores e dirigentes do Always Red incomodados. O que vocês acham dessa situação? Eu acho um absurdo. Também antiético, né, gente? Não, assim, não tem nenhum cabimento. Mas assim, alguém está surpreso? Não, nada. Estou zero surpreso. Eu fico imaginando, o dirigente do Boca disse que isso é muito comum, que é uma cortesia. Eu fico imaginando qual foi a cortesia do Amarídia em 2013. Bom, saiu a escalação do São Paulo para o jogo de daqui a pouquinho, Silvestre? Conta pra gente, traz os 11 jogadores escolhidos pelo Mr. Rogério Ceni, Silvestre. Vamos falar um pouquinho do Rogério Ceni, do time do Rogério, porque essa discussão aí, Vitor Pereira e Abel Ferreira, tá me deixando nervoso, Michele. Quer dizer que campeonato português e grego valem mais?
ou são equivalentes em peso no currículo do que 2 Libertadores, só para citar 2 Libertadores. Vocês estão de brincadeira. Mas vamos falar do São Paulo, vai. O Tricolor vai jogar hoje contra o Everton no Chile, Copa Sul-Americana. O São Paulo é o líder do grupo. 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. O Everton está em segundo lugar, ainda respirando, só classifica o campeão de cada chave para a fase de mata-mata. Então o São Paulo hoje, conquistando a vitória fora de casa, pode garantir antecipadamente essa vaga já nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Muitos titulares ficaram treinando, trabalhando aqui no CT da Barra Funda. Alguns também estão machucados, o Sara, tem jogador no DM. Então é time misto do São Paulo, praticamente reserva. Com a seguinte escalação do Rogério Ceni: o Jandrei no gol, uma linha de 4 na defesa com o Igor Vinícius, o Miranda, o Léo e o Reinaldo. Uma boa linha defensiva, tem jogadores experientes e fortes aí. Meio de campo, Pablo Maia e Gabriel Neves, voltando ao time após 3 meses. Me lembra aqui no ponto o meu querido amigo Marcelo Bazégio, do site GazeteEsportiva.com. Nas meias, de um lado o Marquinhos, do outro o Patrick e os 2 atacantes Rigoni e Luciano. Esse o 11 que inicia o jogo contra o Everton. A bola rola às 19h15 em Vinha del Mar, no Chile. É a Copa Sul-Americana na vida do São Paulo, Michele. Muito obrigada, Alexandre Silvestre. Isso aí vai dar muito pano para manga. Já pus aqui no grupo do Mesa Redonda. Fala, o Celso Cardoso, aí desse São Paulo contra o Everton. Você acha que o São Paulo vai dar contra o Everton? Vai ser fácil? Não, fácil não vai ser, mas é um São Paulo 100% de aproveitamento da Copa Sul-Americana. É um São Paulo misto. O Everton é o melhor, vai tirando o São Paulo ali, é o time que e mais São Paulo tem condição. Jogado com o time misto na Copa Sul-Americana. Exato. O time que mais tem jogado ali para brigar com o São Paulo por essa classificação é justamente o Everton. Eu acho que vai ser a partida mais difícil do São Paulo na Sul-Americana, mas mesmo com o time misto, e o Rogério acerta em fazer isso, mesmo com esse time, o São Paulo é líder, tem tudo para encaminhar a classificação, e mesmo que perder hoje, o São Paulo dificilmente vai ficar sem a vaga. Então, está correto, principalmente porque o São Paulo... Dá uma olhada, Michele, o Bassett estava me explicando lá embaixo. O São Paulo não conseguiu voo fretado do Chile para Fortaleza, porque o próximo adversário é o Fortaleza no domingo. Não conseguiu ir direto. Não é que não conseguiu, segundo o Bassett passou para mim, o Marcelo Bassett do site Gazeta Esportiva, ia custar $400 mil. Nossa Senhora! Vai dar um pouco mais de R$2 milhões. Então, o São Paulo, esse time que foi para o Chile, virá para São Paulo e daqui eles irão para Fortaleza. Então é um desgaste. Vai ter a escala, né? Exato, é um desgaste grande. Então tá certo o Rogério em segurar. Teve muita gente que nem viajou, ficou treinando por aqui para ter um time forte contra o Fortaleza pelo Brasileirão. E a Sul-Americana não vai ser nenhum problema. O São Paulo vai se classificar sem problemas. Tá certinho. E depois disso, até porque é o último momento ruim dessa questão de calendário para o São Paulo. Porque depois serão 6 jogos em sequência, todos em São Paulo. Mas espera um pouquinho, essa equipe que vem do Chile, para e vai direto para Fortaleza? Eles vão ver, eu não sei se vem, já dá tempo de ir no banheiro. Mas é a mesma equipe? Eu não tenho certeza, se é no mesmo dia, no dia seguinte, mas enfim, porque vem para o Brasil, puxada, hein? chega aqui dá 4 e horas. viaja para lá. Aí vem do Chile mais umas 4 horas. É por isso que está certo em fazer o rodízio. É isso aí. Tá certo. Que vai ser tema discutido também no Corinthians de novo. Olha, o Santos é mais um time brasileiro com compromisso na Sul-Americana hoje. Se liga como que o Peixe chega para o jogo contra a Universidade Católica do Equador. Hoje tem Santos em campo pela Copa Sul-Americana. Às 9h30 da noite, o Peixe vai encarar a Universidade de Quito, lá no Estádio Olímpico de Atahualpa. Jogo importante, hein? O grupo tá embolado, o Alvinegro é o 3º colocado e só teremos mais 3 jogos para definir quem avança às oitavas. E o grande problema é que só o líder da chave garante vaga. Mesmo assim, Fabian Bustos vai apostar num time mesclado por causa do compromisso de domingo contra o Cuiabá pelo Brasileirão, onde o Santos começou muito bem. João Paulo, Madison, Maicon, Rodrigo Fernandes, Ricardo Goulart e Léo Batistão sequer viajaram para o Equador. Portanto, o time da Vila Belmiro deve entrar em campo com John no gol, Auro Velasquez, Bauerman e Felipe Jonathan. William Maranhão, Sandri, Camacho e Gabriel Pirani. No ataque, Lucas Barbosa deve ter companhia de Marcos Leonardo ou Brian Angulo.
Será que essa equipe vai conseguir a primeira vitória fora de casa desde que Bustos assumiu o comando? Essa vai ser a 9ª tentativa, hein? Então agora é esperar a hora passar e a bola rolar. Eu já, diferente do São Paulo, vejo esse jogo bem arriscado para o Santos. O Santos está em terceiro com 4 pontos, assim como a Universidade. Então, assim... Tem que ganhar. Tem que ganhar, assim, uma derrota complica o Santos. Dá para recuperar, mas uma derrota complica. E com esse time que o Santos mandou, acho arriscado, ainda mais com esse retrospecto de 4 derrotas e 4 empates fora de casa com o Bustos. Só que se a gente vê que São Paulo tem problemas com a maratona, Não, sim. Corinthians tem problemas, Palmeiras tem problemas, o Bustos também tem que fazer. Não tem muito para onde escapar. Né? Escolhas implicam renúncias, como eu sempre digo. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Então, entre colocar em risco a performance no Campeonato Brasileiro, que é muito mais complicado, Sul-Americana, dá premiação, ok. Mas no caso do Santos, a premiação da Sul-Americana é fundamental. O time precisa dessa premiação, né? É um valor importante para o Santos. E tem mais, assim, Sul-Americana é aquela coisa, você pode ser campeão. É um mata-mata, em tese é o segundo campeonato mais importante do continente. Porque no Campeonato Brasileiro é difícil imaginar o Santos campeão, né? Vamos ver. Escolhas implicam renúncias. Você viu? O Vitor Pereira rodou o time titular do Corinthians ontem de novo e explicou os motivos de algumas alterações. O Garrafa volta para detalhar tudo pra gente. Vai daí, Garrafa! Ô, Michele, ficou claro e evidente que não existe time titular no Corinthians, porque ontem era um jogo extremamente importante. Talvez, no meu entendimento, não sei o que vocês pensam, até mais importante que o jogo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro domingo contra o Bragantino. Era um jogo para encaminhar a classificação do Corinthians à próxima fase da Copa Libertadores. E o Vitor Pereira não quis saber, não. Por exemplo, quando a gente olhou para a escalação, a gente viu lá Roger Guedes e o William no banco de reservas, nas redes sociais. O torcedor bombou, mas vai deixar esses caras de fora num jogo desse tamanho, é ganhar para jogar com tranquilidade contra o Boca. O Vitor Pereira deixou esses jogadores e depois da partida, claro, foi questionado a respeito, principalmente sobre Renato Augusto e o William no banco de reservas. O William teve um problema muscular no jogo anterior, portanto teve em tratamentos estes dias todos, e perder o William para 2 ou 3 meses, arriscando a saúde dele, arriscando começar o jogo e lesionar-se, é um risco que nós em consciência não podemos tomar. Portanto, eu preferi hoje guardar o William para 30 minutos, 30 minutos não lhe dá um nível de fadiga que o risco de se lesionar seja grande, portanto, mesmo os 30 minutos foi com algum risco, mas não jogou por de facto não estar com o problema muscular. Não é? Está com o problema muscular, esperemos que no próximo jogo já esteja 100%. O Renato tem que ser gerido, o Renato, quando está bem, joga num nível altíssimo. Agora, quando está cansado, é como os outros, tem dificuldades. Bom, tá certo, declaração importante do técnico do Corinthians, Renato Augusto tem que ser gerido, né? Não dá pra jogar todas as partidas, então são jogadores importantes, o torcedor pode tirar o cavalinho da chuva, esses caras não vão jogar sempre, não vão jogar quarta, domingo, está claro. O William ainda vinha se recuperando de uma lesão, por isso ele entendeu que o William precisava de só 20 minutos, e pra gente fechar, eu repito, o Corinthians está viajando agora da Colômbia aqui para o Brasil, amanhã reapresentação, e na reapresentação uma avaliação sobre o Fagner. O Fagner teve um trauma com entorse no tornozelo direito, é dúvida para enfrentar o Bragantino, amanhã vai se submeter a exames. Roger Guedes e William todo dia, nananina, viu, Michele? Beleza, Osmar Garrafa, muito obrigada. Fala, Salazar. Ele falou do Renato Augusto, né? Olha que curioso, Renato Augusto, que era tido como, né, o titular absoluto, intocável do Corinthians, a sequência dele tem Avaí, jogou um tempo. Palmeiras, um tempo. Boca, 62 minutos. Fortaleza, um tempo. Cali, 26 minutos. Olha o tamanho do rodízio. Contra o Fortaleza. E aí que eu falo, quando você vê que o técnico é bom. A gente tem que tomar muito cuidado com a leitura. Tem esse pequeno tempo do Renato Augusto e pode achar que ele está desprestigiado. Não, muito pelo contrário. É que ele está justamente guardando o Renato Augusto
para quando ele precisar. Será? Exatamente. Mas não era hora Pra de ter- precisar Não, agora? Não, mas ele o Corinthians precisa, está administrando como ele disse, bem. ele precisa do Renato Augusto, mas ele precisa do Renato Augusto inteiro. Contra o Boca começou Porque- jogando. E jogou muita bola. É isso aí. Contra o Boca, o Corinthians vence muito pelo Renato Augusto. O gol sai com 4 minutos por causa Uma de uma virada de fatiada jogo que o dele. Renato Augusto Isso dá. aí. Então ele está bem, ele estava inteiro para aquele jogo. O Vitor Pereira vai gerindo muito bem. Agora, o maior recado para o Roger Guedes, para mim, veio nessa declaração do Vitor Pereira falando sobre o William. Jogaram 5 atacantes do Corinthians ontem, né? 5. Entrou o William, jogou Mantuan, jogou Mosquito, jogou Jô e jogou Júnior Mas Moraes. quantas substituições? O Roger Guedes, sim, o Roger Guedes não entrou. 5 atacantes jogaram e o Roger Guedes não entrou. E aí ele vai para a coletiva e diz: o William não poderia jogar, senão sairia jogando mesmo desgastado. Sim. E mesmo assim eu arrisquei 30 minutos. Ou seja, ele preferiu arriscar o William do que com um pôr o incômodo na Roger coxa Guedes. do que pôr o Roger E, ó, Guedes. e Então, não- para mim, o recado está dado. E não adianta jogar para a torcida No me grito parece... não vai rolar. Não, a torcida me parece fechada com o Vitor Pereira. Fechado. A direção está fechada com o Vitor Pereira. Então, Roger Guedes, você tem talento. O time é líder Joga. na Libertadores, é líder no Campeonato Brasileiro, não tem o que falar. É Ou só joga assim, a bola ou não é vai isso aí. entrar. E tenta aprimorar essa questão tática para ser útil quando o time não estiver com a bola. Se ele fizer isso, acabou. Perfeito. O peixe morre pela boca. Ele falou Falei isso demais. na redação hoje. Falou? Falei. Último contato com o Silvestre na academia. Volta aqui, Silver. Complete as informações do Verdão pra gente, por favor. Eu vou trazer a palavra do zagueiro Murilo, que na ausência do Luan, que ainda está tentando se recuperar de uma distensão muscular ocorrida lá na final do Mundial contra o Chelsea, o Murilo ganhou a posição, tem feito boas partidas, já marcou inclusive 4 gols. Ó, zagueirão que tá fazendo gols aí, um deles na vitória desse meio de semana pela Libertadores da América, colaborando com a goleada do Verdão. O Murilo fala desse gol, fala desse momento e já dá uma projetada no que vem pela frente domingo, o Fluminense no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Diga aí, Murilo. Todos os jogos são difíceis, mas a gente vem encarando com muita seriedade. Isso vem fazendo a gente cada vez mais ter concentração em cada jogo e poder estar um ajudando o outro ali, que está sendo essencial. E ao 100% a gente vem tendo isso em mente, sim. A gente quer cada vez mais manter essa pegada de continuar ali no 100% e continuar ganhando os jogos. Então sai mais feliz quando não toma gol. Eu e o Gomes ali estava sempre batendo na tecla ali de não tomar gol. Isso é muito importante para dar confiança ali para os atacantes e poder fazer gols ali e ajudar a gente com a vitória. Foi uma homenagem ali para ele, né, que ele vem tentando ali de vários dias, tentando me chamar ali para fazer o cubo, mas eu por enquanto não estou fazendo ainda, mas foi uma homenagem ali para ele que ele me deu assistência. Então vai ser um jogo muito importante, onde a gente tem que ganhar para colar ali em cima, que é o nosso objetivo, então tem que manter a concentração, o foco que a gente vem tendo para conseguir essa vitória aqui dentro da nossa casa. No último jogo, aí a homenagem na comemoração do Murilo para o Scarpa, que deu assistência, o passe no cruzamento para o gol dele no jogo da Libertadores no meio de semana. Michele, são informações do Palmeiras do Abel Ferreira, para mim, disparado o melhor português no futebol brasileiro. Inclusive, pode colocar nessa bacia de discussão aí, se você quiser, o próprio Jorge Jesus, que fez um baita trabalho no Flamengo, mas durante alguns meses foi um time que tinha mais qualidade do que o Palmeiras, ganhou, foi bonito, futebol legal, ousado, foi show de bola. Mas o Abel já está há quase 2 anos aqui, arrebentando com a boca do balão. Não dá para comparar nem com o Jesus. Jesus! Um beijo. Beijo, Silver. Empolgado na defesa do Abel acho que Ferreira. ele tem que estar no mano a mano. Rapaz, A questão coisa. a questão do Vitor Pereira é a seguinte: estamos comparando o técnico. O técnico, Vitor Pereira, é melhor, E não o momento. é mais vitorioso. Não é Vitor Pereira no Brasil na e Abel no carreira, Brasil. exatamente. O Guardiola não ganha uma Champions League há 11 anos. Ah, então não é bom. Então não é bom, né? Porque o outro ali ganhou, então é melhor que o Guardiola. É óbvio que não é assim que a gente avalia. Eu vou falar a enquete para vocês comentarem em cima. Quem que é o melhor treinador português do futebol brasileiro? Maíra respondeu que é o Abel Ferreira. Ah, vá. 64% dos votos. Aí, ó. Chupa, Celso. Chupa, Thiago Salazar. 1%. Quem é aquele?
São escolhas. 1% aqueles o Paulo, outros é o dois. Paulo do Flamengo e o Luiz Castro do Botafogo ficaram com 1%. 1% o Paulo escolhas. e Luiz e 34% o VT. O Abel é jovem, está começando a fazer esse time jogar bem. Vou dar um Isso, exemplo. Luiz e o Paulo. Jorge Jesus, em um ano aqui, fez o Flamengo jogar muito mais do que o Palmeiras do Abel. Mas tinha um mega time, o Jorge calma. Jesus deixou... O Abel também tem Não, um mas mega o do time. Flamengo era um O mega, Jorge mega Jesus time. deixou um legado? Deixou. Vitor Pereira pode deixar um legado? Pode. Abel Ferreira deixou até aqui? Talvez em títulos. É isso. Porque o que ele faz em campo é o que já se via aqui no Brasil com, para, o Tite, gente. com o Eles Carille. são muito com- Eu vou falar uma coisa. Com todo respeito ao trabalho do Abel, Mas é uma eu namoro gosto. duplo. o tipo, Sampaoli duplo. deixou mais legado no Brasil do que Só o para deixar Abel claro, Ferreira. eu gosto do Fazer uma namoro jeito, duplo, do estilo, dois mas também gosto. Mas na hora que você vai comparar... Ninguém tá falando aqui que, pelo amor de Deus, o momento É. do Palmeiras... O Ele é Palmeiras muito hoje bom. é o melhor time do Só para Brasil. ficar claro, o Abel é muito bom, Isso, mas quando você meu tem que Deus, não comparar, paro mais de escolher... falar. Acabou, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, Celso. Tchau, Salazar. Fiquem Valeu. agora com o Jornal da Gazeta. Tchau, Silvestre!